Fechem os seus olhos, que o Senhor possa estar aí com vocês também. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, nós te bendizemos, te agradecemos por mais uma vez, Senhor Jesus, estar aqui para aprender a sua palavra na escola de base. Eu te louvo, Jesus, por cada aluno, Pai querido, pela vida do Pedro, da Sara, da Ana Lúcia e também da Sabrina, da Emily. Eu te louvo, Pai amado, porque eles são bênção na minha vida. Obrigado por aqueles que estão assistindo online também. Que sua presença, o teu Espírito Santo venha direcionar todas as coisas. Eu te peço perdão pelos meus pecados, Pai querido. Peço que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, me dê entendimento para transmitir tudo aquilo que nós temos estudado. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço e abençoo esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. O batismo com o Espírito Santo. Primeira coisa que a gente tem que saber é que o Espírito Santo é uma pessoa da Trindade. Então, nós temos o Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus. E o Espírito Santo é Deus, tá? Nessa aula, a gente vai falar sobre o batismo com o Espírito Santo e os dons do Espírito Santo. E o que é o batismo com o Espírito Santo? É um ato de Deus pelo qual o Espírito vem sobre o cristão e o enche plenamente. O principal objetivo é conceder-lhe dons e poder, capacitação para testemunhar de Cristo em todos os lugares. Então, o batismo com o Espírito Santo é algo que o Senhor faz com que você seja totalmente revestido e pleno de capacitação, e o Espírito Santo também lhe concede dons para que você possa falar a respeito dele, a respeito de Deus. O Espírito Santo, ele comunica a respeito de Jesus Cristo, e Jesus Cristo comunica a respeito de Deus. E o que Jesus Cristo e o João Batista disse sobre o batismo com o Espírito Santo? Nós temos aqui em Atos 1:5, falando o seguinte: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. E em Atos 1:8 diz: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, todos os dois textos aqui falam do revestimento. E fala também a respeito de ser testemunha. Testemunha pode ser relacionado a falar do amor de Deus, a falar a respeito de Jesus Cristo, como também dar testemunho de que Deus é na sua vida. Aqui em Mateus 3:11, diz assim: eu batizo com água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mateus 3:11. Então, desse batismo com o Espírito Santo que João Batista estava falando. É importante dizer que o batismo com o Espírito Santo, ele não é algo que acontece que a pessoa fica sem entendimento, onde o Espírito Santo toma o lugar, o corpo da pessoa, para que ele possa se manifestar. Não. O ser pleno do Espírito Santo, ele deixa com que você continue sendo você, porém o Espírito Santo ali trabalhando no seu íntimo. Nós temos aqui alguns versículos que eu gostaria que vocês abrissem. Então, vamos lá. Quem abriu João 16, 7 e 8? Eu abri aqui, pode ler? Pode, Sabrina. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Amém. Então, olha só, todos nós temos o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é a plenitude, é estar cheio todo.
todos nós já temos o Espírito Santo, por quê? Porque ele já nos convenceu do pecado. Se nós não tivéssemos tomado a decisão de descer as águas do batismo, ou até mesmo de aceitar o Senhor Jesus Cristo, aí realmente o Espírito Santo não tinha ainda estado ali para poder fazer esse convencimento. Porque só quem convence o homem do pecado, do juízo e da justiça é o Espírito Santo de Deus. E aqui o texto ele fala o seguinte: Cristo. Então, a atuação em nosso meio hoje, nós podemos dizer que nós temos um auxiliador, um advogado, um conselheiro. Então, como é importante você ter essa consciência de que você tem alguém da parte de Deus para te ajudar. E ele te ajuda em tudo, tanto nessa questão de convencer o pecado, no arrependimento, quanto conhecer a sua palavra. A palavra de Deus, ela tem situações onde você não tem entendimento, né? Onde você fica mais difícil. O Espírito Santo, ele nos auxilia nesse sentido. 15, 26. Tá. Então, olha o que esse texto fala. Quando vier o conselheiro ou consolador que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Então, o Espírito Santo, ele nos comunica a respeito de Jesus. Quando nós pecamos, nós precisamos do sacrifício do Senhor Jesus Cristo para poder nos tornar limpo e nos apresentar diante de Deus. Então, o Espírito Santo, ele comunica isso para o nosso espírito. E assim nós temos essa consciência. Muitas vezes nós pecamos e nem percebemos que pecamos, mas o Espírito Santo, quando nós estamos orando, ele mostra para nós, ele nos dá esse discernimento. E aí, orando, falando com o Pai, com Jesus Cristo, por sua vez, nos leva ao Pai, mostrando o seu sacrifício. Ou seja, nós conseguimos ter o entendimento que a morte do Senhor Jesus Cristo foi para limpar-nos dos pecados. Os pecados tanto do passado, quanto do presente, quanto do futuro. Porém, não é porque nós temos um advogado que a gente vai continuar pecando, porque Jesus Cristo nos chamou para ser santos. Mas se acontece que o pecado acontece, porque somos imperfeitos, nós devemos ter consciência que ele nos mandou esse advogado, esse conselheiro, para que possamos ter esse acesso a Jesus Cristo, ao sacrifício de Jesus Cristo. Amém? Vamos lá agora. Romanos 8, quem abriu? Romanos? Ana Lúcia. Vai, filha. Também o Espírito semelhante nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Pode ler o 27. Tá. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos 8, 26 e 27. Amém. Esse texto, ele é muito precioso, porque ele fala que o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. Às vezes, nós não temos esse entendimento, mas hoje você está aqui para receber esse entendimento. Às vezes, a gente não sabe o que falar para Deus. Estamos confusos com o que está acontecendo aqui no mundo, com a nossa vida, com as circunstâncias. E chegamos na presença de Deus, às vezes a gente falando alguma coisa, mas não era bem aquilo que você queria dizer, você não sabe nem o que pedir. Não sabe nem o que pedir. Será que aquilo que eu estou pedindo é bom para mim mesmo? Porque tá tanta luta. Então, a gente tem que ter esse entendimento, esse conhecimento, que o Espírito Santo, ele nos ajuda na nossa fraqueza. E assim, você fala, Espírito Santo, me ajuda. Você coloca na oração. Você pede para ele te ajudar. E à medida que você começa a orar, muitas vezes você vai sentir algo no seu corpo, no seu emocional, que é esses gemidos inexprimíveis, inexplicáveis, algo assim muito profundo da parte de Deus para com você. E esse sentimento, ele vai sondando o coração.
Então, o Espírito Santo, ele vai te trazer algo para que você possa ou confessar, ou até mesmo falar, Pai, me ajuda nessa situação. Vai saber o que falar corretamente diante de Deus. E ele sonda, né? E ele intercede, o texto fala, ele intercede de acordo com a vontade de Deus, fazendo com que o nosso coração se acalme, porque tem circunstâncias que a gente está ali agitado. Então, nós conseguimos acreditar, confiar que aquela situação vai acontecer de acordo com a vontade de Deus e nos concede paz. Então, que você, quando você tiver essa dificuldade, você entenda que você tem um ajudador que foi enviado por Deus, que é o Espírito Santo. E agora Atos. Atos é o Pedro, né? Pode ler, Pedro, Atos 2:11. Cretenses e árabes, todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Olha só esse texto. Verso 5 ele fala assim: havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo conhecido da época, tá bom? Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Nesse texto, Jesus Cristo havia mandado para que todos ficassem reunidos em um só lugar, porque neste lugar iria vir ali o batismo com o Espírito Santo. Deus iria mandar o batismo com o Espírito Santo, tá? Depois no verso 2 aqui, que veio um som do céu como de um vento muito forte e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foi algo tão misterioso que eles estavam falando na língua deles. Aquelas pessoas que veio de fora ouviram eles falando na sua língua natal. Olha só que incrível o texto. Tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, crentes e árabes, nós ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? E aqui, alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro se levantou com os 11 em alta voz, dirigindo a multidão. Então aqueles apóstolos, né, estavam ali e começaram a pregar o evangelho. Homens da Judéia, todos vivem em Jerusalém. Deixem-me explicar isto, ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã, ao contrário. Isto é que foi predito pelo profeta Joel. E aí ele começa a pregar do evangelho. Então o Espírito Santo, ele tanto fez com que as pessoas que estavam ali orando em línguas falassem de forma estranha, né, ao seu próprio entendimento, mas aqueles outros que estavam lá ouviram falar na sua própria língua. Eu já vi 2 tipos de testemunho a respeito dessa língua estranha, né, da pessoa falar em línguas estranhas. Uma foi um missionário que ele foi para uma determinada região e ele começou a pregar o evangelho na rua. E ele começou a falar, a pessoa começou a responder, de forma que ela se comunicava com ele como se ela estivesse entendendo o que ele estava falando. E passado algum tempo, depois ele foi falar com ela começou a brigar com ele. Por quê? Ela queria que ele voltasse a falar. Depois apareceu um intérprete, alguém ali da região, o intérprete tinha saído nessa outra situação. Apareceu o intérprete e esse intérprete começou a falar que ela estava dizendo para ele voltar a falar daquele jeito como ele estava falando. Olha que incrível, ele conseguiu, do Espírito Santo, né, ele, lógico, não por sua própria força, pelo Espírito Santo de Deus, ele estava comunicando na sua própria língua, mas o Espírito de Deus estava transmitindo em outra língua para ela. Ela ouvia diferente. Então é um mistério, é algo de Deus. E um outro testemunho, onde uma senhora, ela estava orando em línguas na casa dela, e havia ali e essa vizinha escutou ela falando a língua dela, a língua natal dela.
E essa língua que ela começou a falar, essa vizinha começou a entender. Só que essa irmã que estava na casa dela orando, ela estava orando em línguas. Para ela, aquelas línguas que ela estava orando, era só a língua de mistério, que é para edificação própria. Mas, na verdade, ela estava orando em mistério, o Espírito Santo de Deus estava usando ela para falar uma língua em que a outra mulher ouvia a palavra de Deus, ouvia os mistérios de Deus, sem ela ter consciência. E aí ela teve a oportunidade de falar de Jesus para aquela vizinha se converteu. Então, essa questão de orar em línguas é algo muito sério, é algo que Deus nos deu. Então, a gente tem que ter essa consciência que é algo muito maravilhoso. Então, por que precisamos ser plenos no Espírito Santo? Porque ele convence do pecado, ele fala conosco a respeito de Cristo, o conselheiro, ele nos auxilia nas fraquezas e intercede por nós, e ele capacita nos ministérios. Mas como ser cheio do Espírito Santo? Em Efésios 5, 18, 21 diz assim: E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor de Deus. Então, para ser cheio do Espírito Santo, nesse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele está falando assim: louve a Deus. Olha como que algo maravilhoso para que você seja cheio do Espírito Santo, louve a Deus. Que ele cita como sendo salmos, hinos e cânticos espirituais. E ele fala cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando graças, ou seja, tendo um coração que é grato a Deus. Ações de graça, apresentemos ações de graça ao nosso Senhor. Então, quando nós falamos que nos alegramos com a natureza, que nos alegramos com o que o Senhor tem provido na nossa casa, nós levantamos ações de graça diante do Senhor, nós vamos sendo cheios do Espírito Santo. Por tudo, Deus Pai, né? Ele fala, dando graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Olha só, outra informação importante. Sujeitando-vos, ou seja, a união entre a igreja, ajudando um ao outro, servindo um ao outro, no temor do Senhor, ou seja, tendo cuidado, porque o temor ele nos faz mais atentos a não desagradar o coração de Deus. Então, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Esse texto ele é muito forte. E qual que é a evidência com o batismo com o Espírito Santo? Muitas são as evidências. Uma delas é o amor pela palavra de Deus. Quando nós gostamos de ler a Bíblia, de estudar a palavra do Senhor, essa é uma evidência que você tem o Espírito Santo ali forte na sua vida. O amor por almas perdidas, um novo estilo de vida e o dom de variedade de línguas. Esse dom de variedade de língua é o dom a forma mais aparente de mostrar que você foi batizado com o Espírito Santo. Mas nós temos que entender que não é só falar em língua que demonstra que você tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, através da conversão genuína ao amor de Deus, as pessoas conseguem largar aquilo que elas faziam e não fazer mais, e deixar vícios e ser uma vida nova, ter uma vida nova, uma família nova. Então, a evidência do Espírito Santo são várias, mas o dom de variedade de línguas é o que é mais conhecido, né? Quando a pessoa fala assim, eu sou batizado no Espírito Santo. Quando ela começa a falar em outras línguas. Como receber o batismo com o Espírito Santo? A forma de de receber é buscar e ter fé. O batismo é um dom que não depende de merecimento, não há um método ou um tempo específico.
Então, vamos abrir lá João. Alguém abre João. João 7. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. Então, olha só esse texto. Que aquele que crê no Senhor, quem crê em Jesus Cristo, fluirão rios de água viva. E mais para baixo ele fala que é o Espírito Santo. Aquele rio de água viva que nós sentimos, precisa, é através dessa água do Espírito Santo. E lê lá, Lucas 11, 10. Vai, Amy. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e quem abate, abrir-se-lhe-á. Pode ler o trecho? Pode ler. Pois vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Quanto mais dará o Pai Celestial, Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Amém. Olha só esse texto, né? Aqui ele comenta assim nessa parte onde fala: qual pai entre vós, se o filho lhe pedir peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo àquele que os pedir. Então, o Espírito Santo é algo que a gente tem que buscar. E ter fé, crendo. Devemos entender que, como ele disse, ele não vai dar outra coisa pra gente. Ele vai dar o Espírito Santo. Se a gente busca, ele falou, aí a Emily leu. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. Aquele que bate, a porta será aberta. O que eu tô querendo dizer com isso também? O texto fala isso. Que você tem que ter persistência para receber o batismo com o Espírito Santo. Se você ainda não ora em línguas, o Espírito Santo com certeza você já tem. Você já tem. Mas se você não ora em línguas, você tem que buscar, bater na porta, pedir, até que você receba esse batismo com o Espírito Santo. Porque ele dá esse dom, mas dá outros dons também, né? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 12, 31, ele diz: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Ou seja, nós podemos receber outros dons a partir do momento que nós buscamos. E outros dons são dons de cura, de interpretação, de profecia. Sobre o dom de línguas estranhas, nós vemos os seus objetivos. A gente já comentou alguns aqui, tá? 1, edificação própria. Eu vou abrir aqui para vocês. 2, dom para interpretação, que a gente diz. Evangelismo, Atos 2, 5 ao 12. A gente já leu o de evangelismo, que é essa situação onde a pessoa fala fala em línguas e a outra pessoa entende na sua própria língua natal, tá? Agora, 1 Coríntios 14, versos 2 e 4. Diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende em espírito, mas em mistérios. Em espírito, mas fala em mistérios. E no 4... ele diz assim: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Olha só, quando você está falando em línguas sem ser para entendimento, o próprio apóstolo Paulo, ele está falando assim, que você não fala para o seu entendimento, mas você fala a Deus para a edificação do seu espírito, né? Aqui no verso 2, quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém entende, mas em espírito fala em mistérios. E na outra parte, quem fala em língua, a si mesmo se edifica. Então, quando você está orando em línguas, mesmo que o seu entendimento não está
claro sobre aquilo que você está falando em línguas estranhas, o Espírito Santo edifica o seu espírito. E quando for mais para frente, em alguma situação, às vezes até no ato da oração em línguas, você começa a discernir diversas situações onde Deus falou com você, o porquê que ele falou. Você é pleno do Espírito Santo, no sentido de que você está entendendo aquilo que Deus comunicou com você. Mas as línguas estranhas também têm interpretação, que está lá em 1 Coríntios 14, 5. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja seja edificada. Essa outra língua para interpretação funciona da seguinte forma, onde uma pessoa fala em línguas estranhas, ela não tem a interpretação, pode acontecer dela ter esse dom para ela mesma interpretar. Mas ela fala língua estranha e alguém na igreja tem o dom de interpretação e começa a falar aquilo que Deus está falando através daquelas línguas estranhas para a igreja. Esses 3 tipos de formas diferentes de línguas estranhas. Luciana. Oi. Uma pergunta. Então, assim, nós, quando passamos pelas águas, né? Nós somos batizados, nós recebemos o Espírito Santo, mas nós devemos buscar os dons desse Espírito Santo, amém? Sim, isso mesmo. Às vezes as pessoas acham, já estou salvo porque eu já fui batizado, já me batizei e tá bom, né? Eu já me batizei e tá bom, Deus já me perdoou meus pecados. Só que nós temos que fazer a nossa parte, né? Então, nós não devemos parar ali, fomos batizados, nós devemos continuar com essa busca, né, louvando, né, tentando estar mais próximo de Deus, né? Sim, e é algo tão interessante quando você busca o Senhor de uma forma plena, que você começa a ser transformado. Algumas coisas, no jejum mesmo, né? Algumas coisas você coloca em jejum, você começa a buscar, Daniel, ele fez jejum para Deus, para estar mais perto de Deus. Quando nós temos esse entendimento, que todos aqui possamos ter essa noção, eu preciso aprender mais do Senhor, eu preciso ouvir a tua voz, não só o conhecimento das Escrituras, mas saber algo a respeito da sua própria vida, ter a direção de Deus, e a respeito de tudo, a recitação de ministério, né? Alguns foram feitos para ensino, a gente vai ver aqui, né? Eu tô dando esse exemplo de ensino porque eu tô aqui tendo a misericórdia de Deus para poder ensinar a palavra do Senhor para vocês. Mas existem diversos outros dons e talentos também que o Senhor concede. E buscando ser plenos no Espírito Santo, ele vai nos orientar para o caminho que nós devemos seguir, seja ministerialmente, seja na nossa parte da nossa vida pessoal, seja na questão familiar. Às vezes, ganhar a vida de um amigo para Jesus, como que você vai falar com essa pessoa, comunicar o evangelho pleno, de forma que ela entenda. Só com a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado. Não é com palavras próprias que nós conseguimos trazer o entendimento para as pessoas. Lógico, o Espírito Santo vai te direcionar para que você fale as palavras corretas, mas o Espírito também vai agir na pessoa onde ela vai aceitar o Senhor Jesus Cristo. E eu tenho certeza que vocês serão grandemente usados por Deus. Então, a classificação dos dons. Nós temos os dons de ministério, os dons pessoais e os dons espirituais. Os dons de ministério são aqueles que são usados por Deus para edificar a igreja como um todo. São apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E aqui nós temos o apóstolo, que é aquele que implanta diversas igrejas. Profetas são aqueles que comunicam a verdade de Deus a respeito da vida de alguém.
ele profetiza, ele fala algo específico para uma vida ou para uma igreja como um todo. O evangelista é o dom daqueles que têm o poder de Deus para levar multidões para os caminhos do Senhor. Os pastores, que são aqueles que cuidam, são aqueles que ensinam a palavra do Senhor. E esses mestres pode ser tanto mestre para aula infantil, quanto também aula para adultos, desde escola de base, como uma aula mais teológica. Qualquer tipo de ensino perante a palavra de Deus é um dom de mestre que a pessoa recebe. Os dons pessoais, que está lá em Romanos 12, do 4 ao 8. Nós não vamos entrar, porque a gente já está quase no limite da aula, do horário. Mas temos o dom de profecia, ministério, dom de servir, dom de ensino, exortação, contribuição, governo, que é administração, e misericórdia. Esses dons pessoais são... Deus, ele dá esse dom para a pessoa para poder administrar as coisas de Deus. Dom de misericórdia é aquele dom que a pessoa vê uma pessoa passando necessidade e ela tem um coração impelido por ajudar, por poder fazer algo por aquela vida. Dom de servir é aquela pessoa que quer fazer de um tudo na igreja. O diaconato, ele tem ali claramente o dom de servir. Os espirituais é algo que o Espírito vem, usa a pessoa num determinado momento e depois não usa mais. Pode usar várias vezes, mas eles são dons do Espírito Santo. Ele não fica na pessoa direto como dom pessoal. Os dons espirituais, eles falam sobre palavra de sabedoria, palavra de ciência ou palavra de conhecimento, fé, curas, maravilhas, profecia. Tudo isso está na Bíblia. Discernimento, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, uma pessoa pode ser usada na interpretação de línguas uma vez, porque o Espírito deu esse dom naquela situação e depois não ser usado mais. A palavra de sabedoria tem a ver com dar uma resposta de Deus para uma situação que ninguém tinha a menor ideia do que iria fazer naquela situação. E em relação à palavra de ciência ou de conhecimento, não é algo relacionado à profecia. É algo diferente. É algo que o Senhor mostra. Nós temos lá Ananias e Safira, né? Aquela história onde eles falaram para a igreja que tinham dado o todo, mas reteram uma parte. Então, eles estavam mentindo. E aí Pedro, ele se levanta diante ali da igreja e fala que eles estavam mentindo, mas não era a homens, era o Espírito Santo de Deus. Essa é uma palavra de ciência ou de conhecimento. Então, nós temos diversos dons espirituais. Se nós devemos continuar buscando os dons, buscar os excelentes dons. Aquele que já fala em línguas, ore para que haja interpretação. Então, vamos buscar os outros dons, um dom de contribuição. Esse dom de contribuição é aquela pessoa que tem facilidade de chegar na igreja e falar assim, metade dos meus bens é aqui para a igreja, é o dom de contribuição. Ou então ela pega e fala assim, eu vou ajudar nessa assistência social, vou abrir uma casa para amparar pessoas. Muitas pessoas teriam dificuldade de fazer isso, mas ela recebeu ali um dom. Deixa eu seguir aqui. A prática de orar em línguas lhe trará conhecimento por revelação. Gente, isso é muito forte. Edificação da fé. Ou seja, você antes não tinha dificuldade de crer, agora você vai ser edificado na fé, você está orando em línguas. Você vai ter vitória sobre a carne, algo que você não tinha capacidade de largar, né? Uma situação que você tinha dificuldade no pecado. Você consegue ter à medida que você ora em línguas. Você vai cumprir a vontade de Deus, porque é vontade de Deus que nós venhamos orar em línguas. Vai ter sensibilidade espiritual, porque eu já tive situação de Deus falar comigo. E aí, eu fiquei um tempo orando em línguas,
E foi muito forte depois, gente. Porque eu falei assim, gente, olha o que eu entendi. E eu chorei, porque Deus estava falando comigo de uma forma linda. E eu não tinha o entendimento. Então, vai trazer sensibilidade espiritual. Traz também o perfeito louvor. Quantas vezes nós estamos na igreja ali, adorando a Deus, pessoas são tomadas ali, falando em línguas. Elas estão trazendo o perfeito louvor a Deus. E intercessão. Nós conseguimos, através dessa oração, também interceder por um irmão. Às vezes nós estamos também orando por alguém e a gente começa a sentir um fogo do Espírito muito forte e a gente dá lugar àquele fogo do Espírito e começa a orar em línguas. Você está ali intercedendo. Ah, tá bom. E aqui em 1 Coríntios 14, 18, diz assim, dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. O apóstolo Paulo falando que ele orava muito em línguas. E a gente sabe quanto Deus usou o apóstolo Paulo, né, em tantos lugares. Diz que 40% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. O fruto do Espírito fará com que os outros experimentem o amor de Deus através da sua vida. Busque o fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 ao 24. Quando você está orando em línguas ali no seu quarto ou na igreja, você está sendo abençoado, edificado para você mesmo. Por quê? Não por sua própria força, mas porque Deus ele te dá esse entendimento, que você tem que tratar as pessoas com amor, com alegria, com paz, com longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio do Espírito. Eu vi uma ilustração que achei linda, que a partir daí eu comecei a ver dessa forma. Quando a gente passa por uma situação onde a gente tem vontade de discutir, de brigar com a pessoa, você pega o gominho do domínio próprio, ó, come o gominho do domínio próprio e começa, ó, a não proferir aquilo que você tinha vontade de falar. Porque você pegou o gominho do domínio próprio. Vão acontecer situações que você vai precisar usar todos eles. Você vai ter que ter longanimidade, bondade. E tudo isso faz parte do Espírito Santo. Demonstra caráter moldado por Deus. Porque sem Deus a gente não consegue ter atitudes corretas, atitudes de servo de Deus. Amém, irmão? Amém? Vamos orar, senão não vai... Amém. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, te exaltamos, porque o Senhor é um Deus bom e maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor possa dar desejo, vontade de ser batizado para aqueles que ainda não são batizados. Em nome de Jesus, aqueles que já são batizados, que possam ainda mais querer buscar a Ti, Senhor. Que o Espírito Santo possa chamá-los na oração de madrugada, no seu tempo a sós com Deus, e que eles possam ser plenos do Espírito Santo. Que o Senhor possa trazer isso, esse batismo com o Espírito Santo, orar em línguas, entre outros dons, Pai amado. Eu te peço, venha se manifestar em nosso meio. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu te agradeço e te louvo por cada uma dessas vidas, Pai. Amém.